fiel, porque Deus é bom. Quem crê? Então nesta manhã, abre o teu coração, deixa o Espírito de Deus trabalhar em ti. E canta connosco, não apenas uma canção, mas de coração, não é? Vamos lá. Oh,
porta que abre e que ninguém fecha. Mas Ele também diz que no tempo da angústia, no tempo da aflição, quando dentro de nós se multiplicam as preocupações, as ansiedades, as aflições, no Salmo 94 diz que Ele vem, que Ele traz consolo, que Ele traz alegria e que Ele traz esperança. Amém? Então, se nesta manhã tu precisas de uma porta que se abre, lembra-te que para abrir aquela porta às vezes outras se fecham e que nesta altura da aflição, da angústia, Deus vem e traz consolo. Deixa que Ele console nesta manhã a tua vida, que Ele traga alegria e que Ele traga a sua esperança. Amém? Amém, igreja? Salvos pela graça, cheios do seu amor, queremos proclamar quão grande é o Senhor, aquele que nos tirou das trevas, nos firmou na sua luz, pagou o alto preço, seu nome é Jesus, nos amou com amor que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte o seu amor, nos amou com amor que transforma, nos amou com amor imutável, grande é o seu amor que faz todas as coisas novas. A quem prestar louvor, para quem adoração, senão aquele que nos livrou da morte e da prisão, pois Ele nos tirou das trevas, nos firmou na sua luz, pagou um alto preço, seu nome é Jesus, nos amou com amor que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte o seu amor, nos amou com amor que transforma, nos amou com amor imutável, grande é o seu amor que faz todas as coisas novas. Não iremos calar do louvor que puseste em nós, sabemos quem és, sabemos quem és, iremos confiar todo o nosso ser e caminhar, sabemos quem és, sabemos quem és, e iremos calar do louvor que puseste em nós, sabemos quem és, sabemos quem és, iremos confiar todo o nosso ser e caminhar, sabemos quem és, 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 sabemos quem és.
Senhor.
vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente teus braços de graça.
tua palavra nos diz que o teu amor nos constrange. O teu amor nos alcançou e tem impactado e transformado a nossa vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus prova o seu amor para conosco, que sendo nós ainda pecadores, enviou o seu Filho para na cruz dar a sua vida por cada um de nós. Ele foi morto, sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E hoje é aquele que intercede diante do Pai por nós. E nesta manhã, Senhor, nosso coração está tão grato pelo teu grande amor, por este gesto tão grande de amor, em que Jesus deu a sua vida por cada um de nós, em nosso lugar. Que nesta manhã, Senhor, neste lugar, cada um de nós possa abrir o seu coração e estar receptivo e estar disponível para que o teu Espírito Santo possa falar connosco, Senhor. Para que tu possas trabalhar na nossa vida, nós possamos ser como barro nas mãos do oleiro, nos deixar moldar. Possamos ouvir, Senhor, aquilo que tu tens para nós e possamos ser um bom terreno, uma terra onde a semente vai cair e vai dar muito fruto. Senhor, que nesta manhã tu possas curar aquele que está enfermo em nome de Jesus. Que nesta manhã tu possas trazer, Senhor, libertação àquele que se sente oprimido em nome de Jesus. Que nesta manhã, Senhor, teu Espírito Santo possa trazer liberdade, porque a tua palavra diz que onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Que nesta manhã, Senhor, neste lugar o céu possa descer, Senhor, como diz a tua palavra, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Que nesta manhã, Senhor, haja neste lugar um cumprir da tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia. Vocês podem se sentar. É tão bom nós estamos aqui nesta manhã e podemos adorar este Deus que nos abraça. E todos nós temos que de vez em quando repensar a nossa caminhada com Ele e o lugar onde nós nos encontramos. E possivelmente vamos chegar por vezes à conclusão que nos vamos afastando um pouquinho da rota, nos vamos afastando um pouquinho do caminho. Como diz lá a palavra de Deus, quando Jesus sai de Jericó, estava um cego, Bartimeu, sentado à beira do caminho. E Jesus o chamou. E quando ele chegou até Jesus, ele foi curado e ele seguiu a Jesus. E nós às vezes precisamos de fazer esta análise na nossa vida, se nós estamos andando naquilo que Ele quer que nós possamos andar. Amém? Quem nos visita hoje pela primeira vez, faça assim só um gesto com a sua mão. Uau! Temos aqui mais à frente também, lá atrás, ali também, aqui à frente. Uau! Ali também. Bem-vindos. É tão bom ter-vos nesta manhã conosco. Espero que Deus possa, de uma forma grandiosa, tocar na vossa vida. É um prazer receber-vos aqui. Esta é a nossa casa, é a nossa família, é a nossa igreja, o lugar onde nós amamos estar, pessoas que nós amamos, pessoas que nós temos visto Deus fazer maravilhas, e é muito bom receber-vos aqui nesta manhã. Bem-vindos, e que Deus possa falar às vossas vidas. Amém? Antes de nós escutarmos a palavra de Deus, eu queria aproveitar e fazer alguns anúncios. Todas as quartas-feiras nós estamos aqui tendo um tempo de oração fantástico, às 20h30, tem sido um tempo maravilhoso. Ainda na quarta-feira ouvimos aqui o testemunho de alguém que nos falou acerca daquilo que Deus está a fazer, uma situação que a medicina diz que não há possibilidades, mas em Cristo, em Deus, há sempre possibilidades, porque Ele é aquele que é o Deus do impossível. Quando a medicina diz que não é possível, Deus é aquele que é o Senhor de tudo e diz não é possível.
Então nós estamos orando todas as quartas-feiras e está a ser incrível. Venha, estamos a ler sobre o livro de Atos dos Apóstolos, falar sobre os milagres de Jesus, sobre aquilo que a palavra de Deus nos mostra de um Cristo ativo que salva, cura e liberta, e está a ser fantástico. Também à terça e sexta-feira nós temos o projeto em São João da Madeira, da Sopa Solidária, e este é um projeto fantástico que nós temos ali em São João da Madeira. A obra social está a alcançar vidas e está a ser muito bom. Se um dia vocês nos quiserem visitar, são muito bem-vindos. Em breve nós vamos apresentar os novos líderes da obra social, vamos agradecer a quem nos trouxe até aqui e vamos aqui apresentar quem nos vai levar daqui para a frente. Então vai ser muito bom e acreditamos que Deus está a fazer ali coisas fantásticas. Amém. Eu queria que vocês pudessem abrir a vossa Bíblia em 2 Coríntios capítulo 9 e queria ler alguns versículos aqui e queria falar sobre expressão de generosidade. Expressão de generosidade. A maior expressão de generosidade que nós encontramos foi a que Jesus fez na cruz do Calvário por cada um de nós. Essa é a maior expressão de generosidade, é a maior expressão da graça de Deus, do amor de Deus, de tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida, foi o sacrifício de Jesus na cruz. E aqui o apóstolo Paulo está a escrever à igreja lá em Corinto e está a falar acerca precisamente dessa expressão de generosidade. Lá no versículo 5, mesmo no finalzinho, nós encontramos esta expressão, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Versículo 10, ora aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos. Então a palavra de Deus nos diz que a sementeira que nós fazemos com a semente que Deus nos dá, sempre vai dar fruto, certo? A sementeira que nós fazemos com a semente que Deus nos dá sempre vai dar fruto. Mas o apóstolo Paulo vai um pouco mais longe, dizendo: são frutos de justiça, da vossa justiça, e em tudo sereis enriquecidos para toda a generosidade, a qual faz que por nós tenham graças a Deus. Então a generosidade que Deus traz sobre a nossa vida é para que nós sejamos também generosos. Está certo ou não? Vocês estão a acompanhar? A semente que Deus nos dá é uma semente que nós semeamos, quando semeamos sempre vai dar fruto. E aqui estamos a falar de finanças, é uma realidade, mas em tudo na vida, em todas as expressões na vida, nós temos estas expressões de generosidade, no perdão, na graça, naquilo que nós podemos dar da nossa vida uns aos outros, é a expressão de generosidade. Porque generosidade, e eu fui ver ao dicionário, é uma virtude daquele que dá e partilha acima de qualquer interesse próprio. É uma expressão nobre, é generoso, é alguém nobre, o generoso é alguém nobre. Mas mais diz aqui no versículo 12, a administração deste serviço não só supra as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas ações de graças que se dão a Deus, visto que esta administração prova que sois obedientes e que seguis a Cristo, e eles louvarão a Deus e também louvarão a Deus pela liberalidade das vossas dádivas para com eles e para com todos. Então é muito interessante nós pensarmos, quando nós falamos em oferta, quando nós falamos em dízimos, quando nós falamos em generosidade, nós estamos a falar alguma coisa que é uma expressão de obediência e de fé em Cristo, de fruto daquilo que Deus tem semeado na nossa vida. Deus tem sido fiel para connosco, amém? Deus tem sido bom para connosco, Deus tem sido Deus que tem providenciado, tem cuidado. E quando nós temos isso no nosso coração, a palavra de Deus diz que tudo aquilo que nós semearmos em generosidade, nós vamos ter fruto. E eu tenho provado isso na minha vida tantas vezes. Aquilo que eu tenho semeado na vida de tantos, Deus me tem surpreendido tantas vezes também com esse retorno daquilo que Deus tem feito. Amém? Então nesta manhã nós vamos ofertar a Deus, vamos ficar em pé e vamos ofertar em amor, em generosidade, segundo cada um propôs no seu coração, com alegria, com fé, com confiança, sabendo que quando nós ofertamos é também uma prova da nossa obediência. Isso vai mostrar às pessoas que estão à nossa volta a nossa confiança nele, conforme diz a palavra de Deus. Isso vai fazer com que as pessoas possam dar graças a Deus, possam ver Deus também na nossa vida.
Então nesta manhã, Pai, eu oro em nome de Jesus, para que o Teu Espírito Santo possa agora mesmo, Senhor, trazer ao coração de cada um este desejo, Senhor, este desejo de viver em obediência e generosidade, e que nós possamos, acima de tudo, Senhor, nos alegrar pela Tua generosidade, por tudo aquilo que Tu tens feito na nossa vida. E nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Salvos pela graça, cheios do Seu amor, queremos proclamar quão grande é o Senhor, aquele que nos tirou das trevas, nos firmou na Sua luz. Pagou um alto preço, Seu nome é Jesus. Nos amou com amor que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte o Seu amor. Nos amou com amor que transforma, nos amou com amor imutável. Grande é o Seu amor que faz todas as coisas novas. Não iremos calar do louvor que puseste em nós. Sabemos quem és, sabemos quem és. Iremos confiar todo o nosso ser e caminhar. Sabemos quem és, sabemos quem és, sabemos quem és, sabemos quem és. Obrigado, Jesus. Amém. Pai, muito obrigado por esta oferta, Senhor. Obrigado pelas finanças do Teu povo. Obrigado pela prosperidade e a bênção que tens colocado sobre a vida de cada um, sobre cada família aqui representada, Senhor. Eu quero orar por cada lar aqui representado e pedir, Deus, que o suprimento da necessidade seja uma constante nas suas vidas. Obrigado, Senhor, pelo emprego de cada um. Eu quero abençoar as suas vidas. Eu quero abençoar também cada negócio daqueles que estão aqui, orando, Senhor, para que Deus haja abundância nas suas empresas, os seus compromissos sejam cumpridos em cada momento, Senhor. Muito obrigado. Eu oro também, Senhor, para que eles estão neste momento desempregados, para que as portas possam abrir rapidamente, Senhor, e que eles alcancem também o suprimento da sua necessidade. Pai, muito obrigado, Senhor. Oro porque esta oferta seja administrada com graça e sabedoria e que o Teu reino possa crescer através, Senhor, daquilo que vai ser feito através desta oferta, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem sentar. Eu vou chamar aqui o pregador de hoje, o Marcos. As crianças podem ir para as classes. Vai ser um tempo fantástico. Nós temos um trabalho incrível com as nossas crianças, Viver Kids, e os adolescentes também podem ir para a classe. Temos uma classe também de adolescentes fantástica e vamos escutar a palavra nesta manhã. Amém. Vamos orar. Amém. Pai, muito obrigado, Senhor, por a oportunidade que nós temos de ouvir a Tua palavra nesta manhã com liberdade, e pedimos, Deus, Tu coloques na vida, Senhor, no coração, na mente, na boca do Marcos, Senhor, aquilo que Tu tens para nós. Fala connosco, Deus, nesta manhã. Nós estamos receptivos à Tua palavra e estamos disponíveis e queremos ser boa terra, onde a semente vai ser lançada e vai dar muito fruto. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom dia a todos. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém.
dizendo que estou me sentindo muito honrado pela oportunidade dada pelo nosso pastor Vitor. E quero dizer a todos que estar aqui em cima é algo muito importante. Não é qualquer lugar. É um lugar que aqui você vai falar da palavra de Deus. E falar de Deus é difícil. Como é que você pode falar de alguém se esse alguém te conhece mais do que você mesmo? Como poder? Como poder discernir alguém se esse alguém consegue discernir você diante das intenções do teu coração? Antes que uma palavra seja proferida da tua boca, ele já sabe o que você vai dizer. É difícil. É muito difícil. E por esses dias, como o pastor me deu a oportunidade de estar aqui, que eu quero agradecer ao nosso pastor Vitor, à nossa pastora Wanda, pela confiança, porque tem que ter muita confiança para colocar alguém em cima de um altar e falar da palavra de Deus para o seu povo. Porque vocês são ovelhas de Deus. Ovelhas de Deus dada ao pastor Vitor como um fiel depositário. Ele é responsável por cada um de vocês perante a soberania de Deus. Deus colocou na mão dele para que ele regisse vocês nos lugares aonde ele quer que vocês vão, celestiais. E eu quero agradecer, para quem não me conhece, meu nome pode me chamar de irmão. Eu sou pastor, mas pode me chamar de irmão Marcos. Estou aqui na Reviver há algum tempo e quero agradecer por tudo que Deus tem feito na nossa estadia aqui em Portugal. Está ali minha esposa, não fica aborrecida as outras mulheres, mas é a mulher mais bonita desse lugar. Claro, eu vou dizer que ela é a menos, chegar em casa lá, me pega. Está ali, deixa eu ver o meu filho, cadê ele? Está ali Marcos Vinícius, meu filho. Tenho também um prazer de estar aqui junto com meu amigo Alessandro, está fazendo a visita a primeira vez aqui na igreja, junto com a sua família. E quero agradecer a Deus por toda a oportunidade que Ele tem nos dado. Agradecer pela vida de vocês, por nos receber. Não somos diferentes, somos de lugares diferentes, somos de um pouco de línguas diferentes, mas somos iguais perante Deus, perante nós mesmos. Sentimos as mesmas dores, sentimos as mesmas tristezas, as mesmas dificuldades, as mesmas situações passamos. Se cortarmos, temos o mesmo sangue vermelho. Se levarmos um trupicão, ou como no Brasil diz, uma topada, vamos sentir no dedo, depois o inchaço. Somos iguais. Temos pensamentos diferentes, como Deus diz, que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os vossos caminhos. Maior é os pensamentos de Deus e melhor é os caminhos de Deus para a nossa vida. E às vezes a gente pega no inédito dos nossos pensamentos. Que Deus é esse? Quem é esse Deus que nós servimos tanto? E que às vezes estamos bem e às vezes não estamos. Às vezes acreditamos tanto e por algum motivo pequeno, minúsculo, a gente começa a duvidar. Ou vai dizer que você nunca duvidou da sua existência. Existe um homem chamado René, eu esqueci agora o sobrenome dele. Ele é francês, René Descartes. Ele estava uma vez em reunião com alguns céticos. Céticos são aquelas pessoas que desconfiam de tudo, que não acreditam nas coisas direito, quer ver para crer. E ele estava dizendo que, aqueles homens estavam dizendo que o que eu vejo, o que nós vemos, é uma projeção da nossa mente, é ilusão. Aí Descartes tem uma frase bem conhecida que eu sei que vocês conhecem. Ele disse para os homens: claro, se eu estou num lugar e eu vejo e eu penso, é porque lá existe. Então, por isso, penso
logo existo. Não é? Bem direto. E às vezes a gente pensa que as nossas vidas é até regida por nós mesmos, é até guiada por nós mesmos, mas muito pelo contrário. Deus, com as suas mãos poderosas, Ele consegue, Ele tem o poder de nos fazer caminhar de acordo como Ele assim deseja. Aí tem aquela teologia, aquele sistema de dizer assim que nós temos o nosso livre-arbítrio. Temos o nosso livre-arbítrio. Mas Deus também tem os seus propósitos. E quando Deus tem um propósito, Ele arranca o livre-arbítrio do ser humano e coloca no livre-arbítrio dele. Aí você vai dizer, não, tem. Paulo tinha o livre-arbítrio. Paulo perseguia o povo de Israel. Paulo era um matador de primeiro escalão. Paulo era um assassino. Mas Deus pega Paulo. Quando Paulo vai para Damasco querendo trucidar mais cristãos. E Deus ali coloca o livre-arbítrio dele na vida de Paulo. Porque Deus fala para ele, ei, tu é para mim um vaso escolhido desde o ventre da tua mãe. Então o livre-arbítrio é meu. Eu posso até imaginar que eu tenho esse livre-arbítrio. Eu ando por onde eu quero, faço o que eu quero. Mas você só consegue o que Deus quer. Então, eu coloco logo o meu livre-arbítrio em pausa e digo, agora o livre-arbítrio é de Deus. Eu vou para onde Ele quiser. Né? Tem uma frase que diz, um pastor lá do Brasil, que ele diz assim, que o melhor lugar e o lugar mais seguro que o homem deve estar é na vontade de Deus. É o melhor lugar. Eu quero, nesta manhã, trazer a palavra para os nossos corações, para que possamos refletir um pouco mais diante dessas situações. E às vezes a gente tem, no nosso ineto de pensamento, a gente tem algumas dúvidas. E os discípulos também tiveram dúvidas, quando estavam com Jesus. Os discípulos tiveram suas dúvidas. Mas Jesus, com a sua grande sabedoria e poder, tirava as dúvidas dos discípulos, às vezes até sem falar, às vezes por atitudes. Então peço aos amados que abram as suas Bíblias em Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35 a 41. Vamos ler. Eu trouxe um tema chamado Quem é esse? Esse é o título da nossa ministração. Teria como colocar os capítulos, os versículos? Não? Então, deixe que aqui eu vejo. Obrigado. Todos acharam? Amém? E diz assim, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para a outra margem, porque nada há encoberto que não haja de ser manifestado. Não, me perdoe. Passemos para outra margem, virei. E ele, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos, e levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor,
e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Amém? Os discípulos tiveram o inédito dos seus pensamentos aqui. Faz sentido os discípulos perguntarem quem era Jesus? Fazia sentido? Esses homens já tinham visto Jesus transformar água em vinho. Por que eles não perguntaram? Quem é este que está transformando água em vinho? Eu posso trazer um copo d'água para algum de nós aqui agora? E quero ver você transformar esta água num vinho. Não é fácil. E nem vai ser fácil para nenhum. Jesus já tinha curado pessoas. Jesus já tinha feito prodígios e maravilhas antes desse episódio aqui. E por que os discípulos perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Por muitas vezes nós estamos igual aos discípulos, perguntando: quem é esse que não está vendo o meu sofrimento? Quem é esse que não está ouvindo as minhas orações? Quem é esse que não está tendo misericórdia de mim? Às vezes a gente pergunta ou não pergunta. Às vezes você está sofrendo por algum motivo e diz: Senhor, o que está havendo? O que está acontecendo? Eu oro tanto, eu oro faz 1 ano, 2 anos, 3 anos e nada acontece. Mas você está ali, servindo Jesus e só perguntando: quem é esse? Quem é esse? As mesmas coisas dos discípulos: quem é esse? Mas eles não pularam do barco. Ele correu e balançou: Senhor, acorda, acorda, nós vamos morrer. E Jesus se levanta, creio eu, com os olhos olhando para o mar, aquela maior tranquilidade. Igual a um mecânico que, quando chega uma pessoa desesperada, a luzinha está acendendo, a minha luzinha do carro está acendendo lá, e eu cheguei desesperado, vai queimar o motor, vai fundir o motor. E o mecânico olhou e fez: não é nada não, passa a máquina e ele apaga. Jesus falou a mesma coisa para os discípulos. Por que vocês são tão tímidos ou tão medrosos? Tem calma, só é dizer assim: vento, aquieta-te. Aliás, mar, aquieta-te, vento, cala-te. E acontece. Ele falou o que aqui? Porque vocês são tão medrosos, homens de pouca fé. Eu quero grifar 2 situações aqui nessa passagem. A primeira situação é: se você analisou, na palavra no começo, diz que outros barcos seguiam o barco de Jesus. Analisou? Mas depois da tempestade, quando a tempestade começou, não se fala mais nesses barcos. Segundo a visão, quando os barcos viram que a tempestade estava se aproximando, foi que eles fizeram? Deram meia volta. A mesma coisa somos nós. Nós estamos na mesma linha desses barcos. Às vezes, muitas vezes, estamos atrás de Jesus, atrás de Jesus. Isso acontece com muita gente. Não vou dizer todos. Muitas vezes, a gente está ali atrás de Jesus. Quando a tempestade chega, a primeira coisa que nós pensamos é, às vezes... Eu vou falar assim, muitos crentes pensam nisso. Os crentes daqui de Portugal é o mesmo do de Pernambuco, de Recife, do Brasil. Quando tem uma dificuldade, a primeira coisa que pensa: eu não vou para a igreja hoje, não. Vou não para o culto hoje, não. Né? Bate aquela tristeza, aquele desânimo, não é isso? Esses barcos fizeram a mesma coisa. Quando a tempestade se aproximava, eles voltaram, deixaram de seguir Jesus. Isso acontece com muita gente. Aí vem agora o inédito do meu coração, da minha mente. E analisar: Jesus fez tanta coisa. Fez tanto milagre, abençoou tantas pessoas. Mas, por causa de algo pouco em nossas vidas, a gente às vezes deixa Jesus um pouco de lado. Como, por exemplo, uma semana antes de Jesus ser preso e ser crucificado,
a Bíblia relata aqui que vinha uma multidão descendo o desfiladeiro do Getsemane, entrando em Jerusalém, gritando, Baruch Rabá Beshem Adonai, dizendo, bendito é o que vem em nome do Senhor. Esse é o Messias, esse é o Rei. Uma semana antes, Jesus, quando foi apanhado, não tinha ninguém. Quando Jesus foi colocado de frente a Pilatos, só ouvíamos os gritos, liberta Barrabás. Mas ninguém disse, liberta Jesus. Aí eu fico perguntando, onde é que estava Lázaro? Jesus ressuscitou Lázaro. Quando eu falo em neto do nosso pensamento, às vezes a gente não agradece as coisas, as pequenas coisas que é feito para nossas vidas. Às vezes a gente pensa que tem que agradecer grandes coisas, tem que agradecer grandes feitos, mas às vezes a gente tem que agradecer os mínimos dos mínimos. Uma vez eu estava no inédito do meu pensamento dizendo ao Senhor, Senhor, por que eu tenho que estar mendigando? Olha só, olha o inédito do pensamento do ser humano. Por que eu tenho que estar mendigando? Aí o Senhor olhou para mim, Ele olhou para mim na minha oração. Às vezes Ele responde mais rápido do que outras vezes. Tem vezes que você ora e Ele não responde. Dá um silêncio, aquele ensurdecedor, ensurdece a gente, que a gente procura ouvir e não consegue ouvir. Mas dessa vez Ele falou claramente para mim. Ele fez, e quem disse que você mendiga? Tem um salmo que diz, que o rei Davi, ele diz assim, esse salmo foi o Senhor que mandou para mim, e disse assim, já fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Aí foi quando eu entendi aonde eu estou mendigando. Eu não estou sendo desamparado, pessoas estão me ajudando, pessoas estão me auxiliando. E isso não é uma mendigação, isso é um amparo de Deus. E eu olhei para a minha vida e disse, verdadeiramente, Deus me respondeu o que eu queria ouvir. Para eu parar com esses inéditos de pensamentos meus. A minha descendência, está ali o meu filho, é um menino novo, trabalha. Eu sou ajudado por muitas pessoas. Até aqui em Portugal cheguei, fui ajudado por muitas pessoas. E ainda hoje sou. Então o inédito do meu pensamento caiu por terra. Porque às vezes a gente tem pensamentos que o inimigo coloca na nossa mente para a gente ficar contra Deus. Se querendo se diminuir. E Deus diz para a gente, não. Eu estou cuidando de você. Só que eu estou cuidando da minha forma, não da forma que você quer. Eu não vou fazer da forma que você quer para você não se achar que você verdadeiramente está sobre a sua tutela ou sobre a sua própria guarda. Porque quando você está pela minha guarda, quem decide como você tem que viver sou eu. Não é você que se decide. E veio esses inéditos do pensamento. Outro inédito do meu pensamento veio quando eu, analisando quem é esse Deus, imagine, mais de 2 milhões de pessoas, está num lugar, mesmo sendo escravo, está lá, sofrendo, mas tem casa, tem comida, né, que eles se murmuram quando saem do lugar. E Deus coloca na mão de um homem e diz, vai lá e tira eles daquele lugar e vai para um lugar onde eu te mostro. Imagine, mais de 2 milhões de pessoas sair, não vou dizer saindo, caminhando sem destino, porque Deus já tinha o destino. Mas para muito daqueles povos, aquilo ali era uma caminhada que, por muitas vezes, muitos não acreditavam que iriam chegar, ou que realmente era Deus, porque o único que falava com Deus era Moisés. O único que conversava com Deus era Moisés. O povo não conversava com Moisés. Então o povo não tinha realmente como saber. Muitas vezes estamos igual a Tomé. Eu só acredito vendo. Se eu falar com Deus e Deus falar comigo, aí eu sei que realmente. Ou às vezes estamos igual a Gideão, pedindo provas e mais provas da existência de Deus, que é Deus mesmo que está junto de nós. E muitas vezes Deus coloca situações para que nós percebamos que verdadeiramente é Deus que está dizendo, vá por onde eu estou mandando.
O caminho é meu. Quando ele diz assim, tão mais altos são os meus caminhos e os meus pensamentos. Esse é o inédito, das vezes, dos nossos pensamentos. E aquele barquinho? Quando vê a tempestade, foge. Lázaro. Onde estava Lázaro? Quando Jesus estava sendo crucificado. Lázaro morava em Betânia. Betânia era perto. Jesus não chegou 4 dias lá em Betânia porque era longe, não. Foi proposital, o propósito de Deus. Ele, quando se encontra com Maria, diz, essa doença não é para a morte, mas sim para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Deus tem um propósito na tua vida. Você não está aqui à toa. Você não veio esta manhã à toa. Deus tem um propósito na tua vida. Assim como Ele tinha um propósito quando entrou neste barco. Ele queria mostrar aos discípulos quem Ele era. E você? Eu pergunto agora a você. E você? Sabe quem Jesus é? Eu não quero que você diga, eu sei quem Jesus é porque Jesus fez um milagre na minha vida. Não. O Jesus já tinha feito um milagre na presença dos seus discípulos. Jesus já tinha feito milagres na presença dos seus discípulos. E às vezes a gente, para conhecer quem é esse, a gente tem que buscar mais. A gente tem que analisar mais. A Bíblia diz que nós temos que ser curiosos em saber quem é Deus. E muitas vezes a gente desiste, ou a gente enfraquece, ou a gente entristece, porque a gente não conhece o Deus que serve. Porque se você conhecer o Deus que você serve, você vai se levantar todos os dias, mesmo doente, mesmo enfermo, mesmo com problemas, você vai dizer, acabou, porque o Deus ao qual eu sirvo se levantou junto comigo. Aí você acha que, às vezes, eu não me levanto com dor, com problemas. Todo mundo tem. Mas sabe o que é que me fortalece? É que quando eu me levanto, eu me ajoelho perante o Todo-Poderoso. E quando o Todo-Poderoso ouve a minha oração, eu me levanto já fortalecido. Por muitas vezes a gente se ajoelha quebrado e quando se levanta inteiro. Essa é a ideia. É a ideia de quem é Deus. E quando esses barquinhos somem, o engraçado é que os discípulos, eles começam a indagar quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem. Que dúvida, né? E muitas vezes quem é esse? Os ateus, eles não acreditam em Deus. Os ateus não acreditam em Deus. E muitos, às vezes, até quer discutir. Tem cristão que quer discutir com ateu. Eu dou um conselho a cristão. Não discuta com ateu. Não se discute com ninguém quando esse alguém não entende o que a discussão vai levar. Eu já tive alguns confrontos. Nunca discuti com ateu. Eu cortei a conversa com muitos ateus, porque a primeira coisa que eu perguntei a ele, eu joguei o veneno que ele estava querendo jogar em mim, querendo mostrar para mim, perguntando a mim quem era Deus. Aí eu perguntei a ele, antes da gente começar a nossa conversa, eu quero te perguntar, você crê em Deus? Ele não, então não temos conversa. A conversa acabou aqui. Simples assim. A Bíblia diz que quando um não quer, né, dois não quer, um discute. Ou Bíblia não, é um ditado que fala, não se discute. E os discípulos perguntam quem é esse. Na Idade Média, como acho que em todo lugar, existiam algo que você ligava uma pessoa a outra. Ligaria uma pessoa a outra. Como, por exemplo, se nós falarmos aqui em direitos, né, em advocacia, eu conheço uma pessoa que eu vou ligar a essa pessoa, que é a irmã Adriana. Se eu falo em
design, essas coisas, eu acho que o pastor Vitor entende dessas coisas, não é, pastor Vitor? O senhor entende desse... Quando a gente fala em coisas tipo design, propaganda, nessa linha de pensamentos, de negócio, eu ligo ao pastor Vitor. Não é isso? E a pergunta dos discípulos? Por que eles não ligaram uma coisa à outra? Por quê? Estranho, né? Os discípulos justamente perguntar quem é esse, sabendo que com quem eles estavam. Algo também interessante é quando Jesus, lá na frente, ele pergunta aos discípulos, o que é? Quem? Os filhos dos homens diz quem é o filho do homem. Aí eles começam a indagar. Eles mesmos estavam na dúvida. Um diz que o Senhor é João Batista, outro diz que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é um dos profetas, mas ninguém chegou a dizer quem era Jesus. Pedro, ainda pela revelação do Espírito Santo, diz que Jesus era filho de Deus. Aí agora eu quero mostrar para você por que os discípulos perguntaram quem era aquele, quem era Jesus. Porque eles duvidaram, eles tiveram a dúvida ali, quem é esse verdadeiramente? Porque para os discípulos, Jesus era apenas um dos profetas. Por quê? Era apenas um dos profetas. Por quê? Aí você vai dizer, mas Jesus multiplicou os pães. Jesus ressuscitou. Sim. Mas, segundo as Escrituras, né, está aqui, segundo as Escrituras, Elias também multiplicou. Jesus multiplicou os pães, Elias também multiplicou o azeite da viúva e a farinha. Simples. Segundo as Escrituras, Jesus ressuscitou pessoas. Eliseu, quando joga um homem morto na cova de Eliseu, o homem se levantou vivo. Simples. Por que a dúvida dos discípulos? Jesus expulsou demônio? É Deus. Davi também expulsava demônios. Quando Davi foi chamado por Saul, Saul estava com um demônio lhe atormentando, porque Deus tinha... olha só o interessante quando eu li essa palavra. A Bíblia diz que Deus se retira da presença de Saul e um demônio se apossa da vida de Saul. Aí chama Davi, Davi começa a tocar a harpa, os demônios fogem. Analisamos friamente. Para o que eles perguntaram, para eles, Jesus só era apenas um profeta. Ali, Jesus era apenas um profeta. Mas eu quero te dizer, na palavra, por que eles ligaram uma coisa à outra? No Salmos 65, versículo 7, diz assim: Tu que acalmas o bramido dos mares, o bramido de suas ondas e o tumulto das nações. O salmista estava falando aqui de quem? De Deus. Tu dominas, no Salmo 8:9, tu dominas o revolto do mar quando se agigantam as suas ondas. Tu as acalmas. Ele estava falando de quem? De Deus. Salmo 107, 25. Deus falou e provocou um vendaval que levantava as ondas. Na sua aflição, clamaram ao Senhor e eles o tirou da tribulação em que se encontrava. O 28 a 30 diz... reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas sossegaram, eles se alegraram e Deus os guiou a um ponto almejado. Estava falando de quem? De Deus.
Gênesis 8:1. Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos do doméstico que estavam com ele na arca. E enviou então um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Quem foi que fez? Deus. Êxodo 14:21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tomou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, as águas se dividiram. Eu posso falar aqui vários versículos para vocês, onde Deus é que domina os ventos e as águas. E a calmaria é por Deus. Por isso que os discípulos estavam na dúvida: quem é esse? A Bíblia diz que Jesus diz: eu e o Pai somos um só. Mas há entre Jesus e Deus duas pessoas. São dois. Deus sempre mandou na terra profetas, mas nenhum profeta teve poder de acalmar mar, de mandar vento se calar e de fazer calmaria. Nenhum profeta. Aí foi aqui aonde os discípulos entenderam quem era Jesus. Foi aqui que Jesus se revela aos seus discípulos. Às vezes Jesus não precisa falar para você quem Ele é, porque pelos seus conselhos e seus conceitos, Ele já determina quem Ele vai ser para você. Ele não precisa bradar para você quem Ele é. Por muitas vezes, Jesus está no teu barco. Por muitas vezes tu ora. Por muitas vezes tu busca. Mas por muitas vezes Ele não responde. Mas sabe qual é o mais importante? Não é o problema da gente buscar, da gente orar, da gente clamar. O mais importante é, mesmo que Ele não responda, mesmo que Ele não esteja dando o que você quer, mas o mais importante é Ele estar no teu barco. Não importa a tempestade, porque Ele estando no teu barco, a tempestade vai passar. Agora, uma coisa eu te digo, Ele ouve todas as tuas orações, mas a Bíblia diz que do coração do homem vêm todos os seus planos e projetos, mas Deus é quem dá a resposta final. Então, em tudo, quando se envolve mar ou água, vento e calmaria, tudo é Deus. Eu estou falando Deus, mas eu estou incluindo Jesus nessa junção. São duas pessoas distintas, mas são uma só. Por isso que Deus, quando fez o casal, Ele diz, quando eles se juntam, Ele não será mais duas, agora será só uma. Por isso que temos na mensagem ou na ideologia que nós somos representantes de Deus aqui na Terra, nós seres humanos, principalmente quando há uma junção. Há uma junção entre um noivo e uma noiva. Né? A Bíblia não diz que o noivo vai vir buscar a sua noiva. E quem é a noiva? É a igreja. Quem é o noivo? Jesus. Então o que Deus separa, ou o que Deus une, ninguém separa. Deus uniu a gente e ninguém vai separar. O inimigo até tenta, mas não consegue. O inimigo pode até tentar, mas ele não consegue. Quem sempre foi o autor de todas essas situações envolvendo vento, calmaria e mar, foi Deus. Sempre Ele. E eu queria terminar essa ministração. Eu sempre digo ao pastor Vitor, eu não sou um grande pregador. Eu gosto de fazer reflexão da palavra de Deus. Eu gosto
de falar da palavra de Deus, que as pessoas saiam daqui pensando no que foi dito, no que foi falado. Por isso que quando você estiver agora lendo a Bíblia, né, eu tenho uma memória minha que quando eu quero falar com Deus, eu me ajoelho. Porque a oração é uma conversa com Deus. Mas quando eu quero ouvir Deus, eu abro a Bíblia. Porque é na palavra que Deus fala conosco. Aqui é a voz de Deus, é a boca de Deus. Quando eu quero falar com Deus, eu me ajoelho. Mas quando eu quero ouvir Deus, eu abro a Bíblia e começo a ler ela. Deus aqui fala conosco. A Bíblia é a boca de Deus. Eu quero finalizar contando uma parábola, ou uma lenda, né, para nossas vidas nesta manhã. Dizem que na Idade Média, muitos cavaleiros templários saíam da Europa para a Palestina, no Oriente Médio, em busca de relíquias sagradas. Uns queriam o pedaço da cruz de Cristo, outros queriam palha da manjedoura, até gotas do leito do seio de Maria foram levados como relíquias sagradas. Talvez todo mundo aqui já tenha ouvido alguma coisinha parecida com isso. E sabe qual foi a relíquia mais procurada de todos os tempos, até hoje ainda é procurada? O Santo Graal, o cálice ao qual a Bíblia fala, né? A tradição fala, aquele cálice que encostou nos lábios do Senhor no dia qual ele foi traído. Esse foi é a relíquia mais procurada. Segundo a tradição, muitas lendas surgiu na Idade Média, mas eu hoje vou contar uma lenda, é uma lenda, que serve para aplicação para nossas vidas nesta manhã. Serve para nós, vai servir para nós essa reflexão aqui. Nós estamos engrupados no que acontece aqui. Um cavaleiro templário, uma vez, saiu do seu feudo, ou do seu castelo feudal, para ir à Palestina, para buscar o Santo Cálice, ou o Santo Graal. Ele queria encontrar o cálice sagrado. Aí à porta do seu castelo era bonito, né? Bem arejado, cheio de empregados, cheio de serviçais. E a lenda diz que o portão do castelo começa a se baixar, começa a descer. E ele sai com seu cavalo montado, com seus escudos, com a sua lança, com a sua espada, seus elementos de viagem. E quando ele está cavalgando um pouco além do seu castelo, por uma clareira de uma floresta, ali havia um riacho. E nesse riacho, ele encontra um homem leproso. E este homem leproso, quando vê o cavaleiro se aproximando, ele corre. Senhor, me dê um copo d'água, pelo amor dos céus. E esse cavaleiro templário, com seu cavalo alazão, todo, né, bem vestido, ele ali olha para aquele homem e diz: eu não posso descer, porque eu estou indo encontrar uma caravana para ir atrás do cálice, do Santo Graal. Ele diz: Senhor, eu estou morrendo de sede. E o riacho estava ali, e o leproso estava com um copo. Mas você sabe bem que leprosos naquela época não poderia
andar nem no meio do povo. E se aquele leproso pegasse o copo e fosse lá ao riacho, colocasse a água e alguém visse, matavam ele. Por quê? Porque a água ia ser contaminada. Por isso que ele não conseguia pegar a água. E a lenda diz que o cavaleiro apressado diz: olha, eu não posso te ajudar agora, porque se eu parar aqui eu vou perder tempo de encontrar a caravana e não vou chegar a tempo. Mas não se preocupe, alguém do meu castelo, algum empregado do meu castelo vai vir buscar água e vai te socorrer. E ele sai. Senhor, 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 ele sai. Galopando com o seu cavalo, alazão. E a lenda diz que passaram-se dias, passaram-se meses, passaram-se os anos, e aquele homem foi ficando velho, foi ficando de cabelo branco, e a lenda diz que ele perdeu tudo e não conseguiu achar o Santo Graal. Diz que seu castelo estava abandonado porque ele não teve mais como manter. E o jeito foi ele retornar. E quando ele está retornando, já nos galopes bem devagar, porque seu cavalo também já não estava lá, essas coisas todas, já estava meio velhinho, e não tinha mais pressa. E talvez até estava adiando a chegada no castelo, porque o castelo bonito, cheio de festa, e o castelo já estava todo cheio de ramas, todo cheio de mato, já não tinha mais ninguém cuidando do castelo. E a lenda diz que quando ele vai se aproximando do riacho, estava lá aquele leproso, um pouco mais velho também, já meio debilitado da doença, com um copo quebrado, e diz que quando o cavaleiro se aproxima, ele corre de novo: Senhor, 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 pelo amor dos céus, me dê um copo d'água, eu estou morrendo de sede. E a lenda diz que aquele leproso, com a voz trêmula, já debilitado por causa da doença, aí diz que aquele cavaleiro olha, o cavaleiro já não estava mais com aquelas armadura completa, já estava com as armaduras mais gastas. Ele diz que desce do cavalo sem pressa. E quando desce do cavalo sem pressa, ele ali se aproxima daquele homem. E diz que quando o homem entrega o copo a ele, presta atenção nesse final, ele vai ao rio e coloca o copo quebrado. Quando coloca o copo na água, diz que uma luz, ele toma aquele susto. E quando ele olha, já não era mais o copo velho e quebrado que estava na mão dele, mas sim o Santo Graal que ele tanto procurava. E aquele homem leproso que estava ali já não era mais o homem leproso, mas sim a própria figura reluzente do Filho de Deus. Era Jesus. Qual é a aplicação desta lenda? É uma lenda. Isso não aconteceu. Qual é a aplicação desta lenda? Por muitas vezes, eu e você vamos buscar o que está longe, aonde está perto de nós. Por muitas vezes, eu e você estamos querendo ir para um lugar distante, buscar algo aonde esse algo está próximo de nós. Eu quero te dizer para mim e para a tua vida nesta noite, Jesus, ele sempre vai estar ao nosso alcance. Ele sempre vai ser quem é esse para nós, porque ele sempre vai nos surpreender com a sua graça. Ele sempre vai fazer algo que eu não espero, porque a Bíblia diz que quando nós temos fé, ela é um firmamento diante daquilo que não conseguimos ver, mas sabemos que vai estar ali no momento que ela se apresentar.
E muitas vezes estamos nessa posição, igual a este cavaleiro, buscando o que está longe, mas está perto de nós. Às vezes você está buscando uma igreja maravilhosa. Às vezes você está buscando a igreja onde Jesus se apresente aqui. Jesus já está aqui. O problema é que você não está vendo. Às vezes você procura um pastor que resolva os seus problemas. Mas muitas vezes você não tem coragem de chegar para o seu pastor e dizer qual é o teu problema. A Bíblia diz que adivinho não vai entrar no céu. Teu pastor não é um adivinho. Ele só vai saber qual é o meu problema se eu chegar para ele e dizer: pastor, o meu problema é esse. Aí ele vai tentar resolver comigo. Às vezes a gente está procurando lá fora mais conselhos do que aqui dentro. Eu não estou chamando a atenção da igreja. Não é essa a minha intenção. Eu já passei por isso, eu passo por isso, então eu estou dando o meu próprio testemunho. Por muitas vezes estamos querendo buscar o que temos dentro de casa. Então que nesta manhã, que fique gravado no meu e no teu coração. E sabendo quem é esse que nós servimos, não é qualquer um. Ele é o próprio Deus. Porque Ele acalma ventos. Ele acalma a tempestade. Ele faz a bonança chegar nas nossas vidas. Às vezes demora, mas chega. Às vezes demora, mas chega. Muitas vezes estamos precisando de ser curados por algo. Às vezes tem pessoas que oram por anos e não conseguem. Por que está demorando tanto? Mas a persistência é algo que nos leva à vitória. E a cura chega. Sabe por quê? Porque esse Jesus que está aí, ele não tem só o dom de acalmar vento, nem tempestade. Ele também tem um dom de curar. Ele tem um dom de transformar. Ele tem um dom de fazer a tua vida ser diferente ao qual você tanto almeja. Creia tão somente que quem é esse aí é Jesus Cristo de Nazaré. Eu queria que a igreja participasse comigo, só para finalizar mesmo, de um teatro temático. Você vai me perguntar, quem é esse? E eu vou te responder quem ele é. Dá para ser? Numa só voz? Para a gente conhecer quem é esse? 5 perguntas. Quem é esse? Vai, a igreja. A rosa de Saron. O Deus grande. O grande leão da tribo de Judá. O sol da manhã. O perdoador. O galardoador. Aquele que veio e ressuscitou e salvou as nossas almas. O grande eu sou. O grande El Shaddai. O Deus que fez eu e você está aqui esta noite. É Ele que nos salva, é Ele que nos vivifica, é Ele que nos dá a nossa existência ser existência. Esse é o Jesus que nós servimos. Então que nesta manhã você saia daqui cheio da verdade, do conhecimento e da certeza que esse é o Jesus que acalma vento, acalma tempestade e dá bonança. É aquele que cura, é aquele que salva, é aquele que o qual quando você busca, Ele encontra. É nesta noite. Amém? Glória a Deus. Jesus continue abençoando a vida da igreja. Que a igreja seja firme, forte e abundante na presença do Senhor. Amém? Sou grato pela oportunidade. E que a paz do Senhor seja com todos, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Vamos ficar em pé. Aleluia. Obrigado, Marcos. Quem é esse?
Esse é o meu Senhor, o meu Salvador. Quando Jesus perguntou lá aos discípulos quem dizem os homens ser o filho do homem, uns é Elias, João Batista, mas Jesus depois perguntou: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E este é o Cristo que nós acreditamos, um Cristo que está vivo, um Cristo que continua a agir e a operar nas nossas vidas, continua a acalmar as tempestades, continua a levar-nos para outra banda, continua a cuidar de nós, independentemente das circunstâncias. Ele continua a ser o Senhor de tudo. Então nesta manhã eu gostaria que nós pudéssemos, antes de terminar, pudéssemos orar. E cada um de nós pudesse ficar na presença de Deus e independentemente da circunstância que você está a viver, você nesta manhã pudesse dizer: Senhor, eu creio que Tu és aquele que acalma a tempestade. Eu creio que Tu és aquele que cura. Eu creio que Tu és aquele que salva. Eu creio que Tu és aquele que transforma. Eu creio que Tu és aquele que sobre necessidade. Eu creio que Tu és o Deus que continua fazendo milagres. Eu creio que Tu és esse. E se você não crê, a palavra de Deus diz: olha, abre o teu coração, fala com Deus, coloca Deus nessa situação e deixa Deus agir e mostrar que Ele continua sendo Deus sobre todas as coisas, que Ele continua sendo Senhor. Então nesta manhã, Pai, eu oro em nome de Jesus, para que neste lugar, Senhor, a palavra que foi ministrada possa tocar nas nossas vidas, no nosso coração, e crie fé, Senhor. Assim como no meio da tempestade, Jesus se levantou e acalmou a tempestade, e falou para aquele vento e para aquele mar, e houve calmaria naquele lugar. Senhor, eu oro nesta manhã para que Tu possas também, Senhor, sobre a nossa vida falar essa palavra da autoridade, Senhor. E onde está a haver tempestade, que ela possa se acalmar em nome de Jesus. Que onde está a haver ondas fortes, que elas possam se acalmar em nome de Jesus. Onde está a haver enfermidade, que possa haver cura em nome de Jesus. Que, Senhor, que nesta manhã, neste lugar, o Teu poder, Senhor, o Teu Espírito Santo se possa mover e que nós possamos experimentar, Senhor, esse Deus que é Criador dos céus e da terra, e aqui até os ventos e as tempestades e os mares lhe obedecem. Nesta manhã, Senhor, nós queremos levantar esse nome de Jesus acima de todo nome e declarar que Ele é Senhor de tudo, que o Seu nome é o nome acima de todo nome, e ao Seu nome se dobrará todos os joelhos estão no céu, na terra e embaixo da terra. E nesta manhã, Senhor, nós nos colocamos mais uma vez nas Tuas mãos, acreditando que Tu és o Deus que tem todo o poder, que para Ti nada é impossível, para Ti nada é impossível. Tu curaste leprosos, Tu ressuscitaste mortos, Tu deste vista aos cegos, Tu levantaste paralíticos, Tu tiraste, Senhor, gente das trevas e transportaste para a luz, e todos nós estamos aqui, Senhor, nós somos prova da Tua graça, do Teu amor e do Teu poder. Pai, muito obrigado, Senhor, que nesta manhã, Senhor, neste lugar, Tu encontres homens e mulheres disponíveis para que o Teu poder se manifeste e a Tua presença se manifeste. Pai, muito obrigado, Senhor. Pai, eu quero orar por cada vida daqueles que estão aqui nesta manhã, Senhor. E nesta manhã, se você está aqui neste lugar e você ouviu a palavra de Deus, e antes de sair você quer dizer: não, eu preciso deste Deus que acalma as tempestades, que acalma os mares, este Deus que muda vidas. No lugar onde você está, eu gostaria somente que você ficasse com a sua mão levantada. Eu gostaria de orar por si. Eu gostaria de pedir a Deus pela sua vida, pedir a Deus pelo seu lar, pedir a Deus pela sua família, para que Deus possa continuar agindo neste lugar, que Deus continue agindo na sua vida. Aquele que pode fazer o milagre acontecer. Aleluia. Fique com a sua mão levantada. Aleluia. Senhor, Tu sondas o nosso coração. Tu conheces o nosso deitar, o nosso levantar. Tu conheces cada pensamento que nós temos ainda antes dele existir. Conheces cada palavra que sai da nossa boca ainda antes dela ser proferida. E nesta manhã, Senhor, Tu estás a ver todos aqueles que levantaram a sua mão. A razão porque eles levantaram, Senhor, Tu conheces, e Tu conheces cada motivo, conheces cada momento, cada situação, cada lar, cada vida, Senhor, daqueles que estão aqui. E, ó Deus, nós temos ouvido a Tua palavra. E a Tua palavra não volta para trás vazia, Senhor, mas ela vai fazer aquilo para que foi enviada. E nesta manhã, Senhor, em fé, eu oro por cada uma destas vidas.
Oro, Senhor, para que haja cura em nome de Jesus. Oro, Senhor, para que haja libertação em nome de Jesus. Oro, Senhor, para que haja salvação em nome de Jesus. Oro, Senhor, para que o Teu Espírito Santo se mova em cada uma destas situações e que, Deus, o milagre aconteça. Pai, muito obrigado, Senhor, que nós possamos em cada momento, em cada dia, Senhor, conforme ouvimos aqui, às vezes está tão perto, Senhor. Às vezes nós procuramos tão longe, às vezes nós procuramos em tantas situações, nós corremos para tantos lugares e a Tua palavra diz: perto está o Senhor de todos aqueles que invocam o Seu nome e Ele se pode achar. Por isso, nesta manhã, Senhor, eu te quero agradecer por todo este tempo na Tua presença, por tudo aquilo que Tu tens feito aqui nesta manhã pela Tua palavra, Senhor. E eu oro, Deus, para que nós possamos em cada dia buscar a Tua face, sabendo que Tu és Senhor de tudo. Pai, eu te agradeço por tudo aquilo que Tu estás a fazer, por aquilo que Tu ainda vais fazer. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. Nós vamos adorar a Deus, vamos celebrar a Deus. Amém. Que Deus possa continuar abençoando a vossa vida. Que a graça de Deus, o amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo possa ser com cada um, desde agora e para todo sempre. Amém. Amados, Deus abençoe. Amém. Deus abençoe até quarta-feira, até domingo, se Deus assim permitir. Domingo nós vamos estar aqui e vai ser um tempo fantástico. Vamos ter uma surpresa aqui no próximo domingo, então você não pode faltar, vai ser incrível. Amém. Deus abençoe, continuação de uma boa semana. Vamos celebrar ao Senhor. Amém. Deus abençoe.